Olá, turminha! Como vocês estão? Hoje eu estou aqui nesse ambiente diferente para contar uma história para vocês. Mas antes, eu queria saber quem de vocês já foi ao zoológico? Ah, muitos já foram ao zoológico. E eu acredito que lá no zoológico vocês viram vários animais. E eu escolhi um desses animais que vive hoje lá no zoológico, a nossa história vai acontecer lá, para contar a história para vocês, certo? Mas vocês só vão descobrir depois. Se acomodem aí, fiquem bem confortáveis que logo logo vocês vão descobrir que animalzinho é esse. Então, galerinha, o nosso animal de hoje, que vive lá no zoológico, ele tem uma boca bem grandona, muitos dentes, gosta de viver na água, mas gosta de se aquecer no sol também. Que animal é esse? Um jacaré, isso mesmo! E o nome da nossa história se chama A Dieta do Jorge, isso mesmo. E essa história, então, ela foi escrita pela Márcia Honora. A Márcia Honora, então, que inventou essa história chamada A Dieta do Jorge. Bom, era uma vez um jacaré que vivia lá no zoológico. Esse jacaré, então, como você já sabe, o nome dele era o Jorge. E o Jorge, como vivia lá no zoológico com outros jacarés, com outras tartarugas também. O Jorge estava no zoológico há alguns anos. E ele muitas vezes ficava lembrando do tempo em que ele vivia na floresta, no rio, em que ele nadava e que ele tinha que caçar, né, o seu alimento, tinha que capturar as suas presas ali para servir de alimento. Mas atualmente o Jorge vivia no zoológico, tranquilo, não precisava se preocupar em capturar alimento, porque lá todos os dias eles recebiam uma alimentação no horário certo. E o Jorge logo se adaptou a essas condições. E ele então geralmente comia e depois de comer ele ficava lá deitado na sombra, ou às vezes ele ficava imóvel parecendo uma estátua se aquecendo no sol. E o Jorge ficava todos os dias assim. Os outros jacarés gostavam muito do dia em que as crianças vinham visitar o zoológico, porque eles ficavam fazendo graça e divertindo as crianças. Mas o Jorge ficava só esperando o momento das refeições, isso! E o próprio tratador percebeu que quando ele levava a comida, o Jorge era o primeiro a ir lá se servir, era o primeiro a comer, enquanto os outros nem davam muita bola para a comida, o Jorge estava lá pronto para comer. E depois ia e ficava deitado lá na sombra perto do lago. Mas o Jorge, com o tempo, foi percebendo que ele não queria saber de fazer nada, só queria comer. Cada vez que o tratador trazia, então, o Jorge era o primeiro a comer e só queria saber de comer. E com o tempo, o Jorge foi ficando um pouquinho mais gordinho. O Jorge gostava mesmo, não era muito das verduras e das frutas que o tratador trazia. E quando ele trazia, ele comia muito. Mas o que ele gostava é quando ele achava doces, ele comia esses doces. Quando ele achava algum pirulito jogado lá pelo chão também, o Jorge ia comendo. O Jorge gostava também dos sorvetes que as crianças às vezes jogavam lá, ou dos brigadeiros. E ele gostava muito dessa alimentação, comia muitos pirulitos, muitos sorvetes que as crianças deixavam lá. E não fazia nada de exercício. O Jorge comia todas essas coisas e ficava deitado lá. E com isso, o tempo foi passando e o Jorge foi engordando. Isso! E ele foi se tornando cada vez mais comilão e mais preguiçoso também. Certo dia, enquanto o Jorge estava lá descansando, um menino que estava visitando o zoológico com a sua mãe olhou e disse: "Mãe, o que um hipopótamo está fazendo aqui na jaula dos jacarés?" Aí a mamãe disse: "Não, meu filho, esse não é um hipopótamo, é um jacaré que comeu demais." Aí o Jorge ouviu aquilo e pensou: "Mas eu preciso mudar. Como que esse menino foi me confundir com um hipopótamo? Eu preciso mudar." E naquela tarde, o Jorge ficou muito triste, porque ele precisava mudar, mas ele não sabia como mudar aquela situação.
Então, seus outros amigos lá, os outros jacarés, disseram: Jorge, aqui no zoológico tem uma nutricionista. Se você conversar com ela, ela vai te ajudar a fazer uma dieta para você poder emagrecer. E o Jorge achou aquela ideia muito legal e foi no outro dia cedo procurar a nutricionista, que percebeu logo que o Jorge realmente precisava emagrecer. E juntos, então, eles fizeram uma dieta para que o Jorge conseguisse, então, comer menos e se exercitar mais. E o Jorge, com muita luta, começou, Os primeiros dias foram muito difíceis, porque ele só podia comer frutas, verduras e não muitas, pouquinhas. Também ele precisava fazer exercícios e o Jorge não tinha vontade. Mas os outros jacarés diziam: vai, Jorge, você consegue, vai! Vai, Jorge, você está se esforçando! E assim isso animava o Jorge. À noite, a barriga do Jorge roncava de fome, ele tinha pesadelos que a balança estava correndo atrás dele ou que ele estava sendo atacado por um pudim gigante. Mas ele continuava firme, comendo vegetais, fazendo exercício, e depois de algum tempo, Jorge começou a perceber o resultado, isso mesmo, da sua dedicação. E agora ele já estava muito mais disposto e a sua barriga já estava voltando ao normal, isso mesmo. E aí o Jorge continuou com seus exercícios. E ele descobriu também que alegrar as crianças quando elas vinham visitá-los era muito show. Ele começou a ajudar e a fazer graça para que as crianças se divertissem bastante ali no zoológico. E as tardes passaram a ser muito animadas e muito divertidas. E assim o Jorge descobriu, que agora ele estava muito mais saudável, muito mais disposto para brincar e aproveitar os momentos lá no zoológico. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa história de hoje. Que vocês possam aproveitar o tempo também para se exercitar, se divertir, comer bastante frutas e verduras, na medida correta, certo? Que vocês possam aproveitar bastante, certo? Até a próxima, então!